Pessoal, boa tarde. Infelizmente essa aula está sendo regravada, por quê? Porque teve um problema na gravação da aula anterior. O rapaz, o celular não era o meu e infelizmente houve um probleminha e eu tenho que fazer tudo novamente aqui. Então vocês desculpem o atraso, é porque os equipamentos da gente não deu certo, então arrumei o celular aqui agora para poder fazer esse trabalho. Espero que todo mundo entenda a situação. A gente está com má vontade não, porque não está dando mesmo. Minha correria é grande. Então vejam bem, nós temos aqui a aula sobre biologia do primeiro ano médio. Então vocês aí do primeiro ano médio que recebam esses livros em casa e estudem realmente, porque o futuro desse país tem que ser os jovens, para mudar a situação que se encontra, primeiramente política, e segundo, vamos ver se traz recursos para que a saúde do Brasil seja diferente. Não é brincadeira, eu estou com um probleminha de saúde, minha filha também, a gente está passando uma situação meio complicada agora nesse período. Mas isso aí é uma coisa totalmente particular, você não tem nada a ver com isso. E aqui eu vou iniciar. Prestem bem atenção ao capítulo 3.1. Capítulo 3.1. Então os temas são planeta da vida, claro, a Terra, as suas regiões, de acordo com essas regiões aqui, não vão ser regiões específicas que vem lá na frente nesse assunto. Aí vem os movimentos e a insolação, certo? Quem são esses movimentos? Movimento de rotação e translação, que eu vou explicar de acordo com esse desenho que eu fiz aqui. A biodiversidade, em cima da biodiversidade vem fatores bióticos, abióticos e preservação do meio ambiente, as espécies que são ameaçadas, a reserva legal, as áreas de preservação permanentes e as matas ciliares, correto? Então esses tópicos serão os tópicos que vocês irão trabalhar atividades nessas primeiras semanas. Ou seja, nessa primeira semana agora, porque o vídeo vai chegar ainda para vocês. Como está atrasado, eu vou mandar hoje, possivelmente manda hoje o vídeo, não vou seguir a linha que era para ter sido mando a semana passada, mas tive problema, e eu dependo dos outros, afinal de contas eu sou um empregado da escola, então eu dependo muito da escola também, e me encontro aqui exatamente dentro da escola, beleza? Ainda bem que conseguiram um celular que eu possa trabalhar. Então vejam bem, quando se fala regiões da Terra, nós nesse caso, falando de meio ambiente, planeta vida, ou seja, a Terra, é claro que depende tudo isso do Sol, porque o Sol é quem nos fornece o quê? Energia para que todos os seres vivos da natureza possam sobreviver a partir dessa energia. Ou seja, não se fala mais em fotossíntese para vocês, porque é um assunto que vocês, com certeza absoluta, têm noção geral sobre isso. Mas com relação aqui à Terra e o Sol, a relação entre eles dois, fundamental no processo, no processo de produção de alimentos para todos os seres da Terra. Nós temos que entender que a Terra ela gira sobre si nessas condições, sobre si, ou seja, a sua rotação é nessas condições, sua rotação. Porém, ela segue uma translação, ao redor de quê? Do Sol. Translação, todo mundo aí é consciente disso. Mas ao ponto que ela vai circulando pela órbita imaginária, correto? Ela também vai girando nesse sentido sobre seu próprio eixo. Ou seja, como aqui nós temos linha do Equador, que é a região mais abaulada assim, nesse sentido, seria a região, os polos, tem
que analisar os polos da Terra. Aqui eu tenho o polo sul, aqui eu tenho o polo norte da Terra. Por essa razão, eu tenho regiões a serem imaginadas e visitadas até, se possível, e compreendidas de acordo com o nosso globo. Então, o que acontece? Esse globo aqui, a discussão, beleza, mas eu dei um jeitinho, vou mostrar uma coisa mais prática para vocês daqui a pouco. Então, toda a radiação aqui, que o Sol incide sobre a Terra, no Polo Norte e no Polo Sul, pela lógica, essa radiação ela só passa de forma tangente. Então, isso vai aumentando em direção à linha aos trópicos, vai aumentando em direção aos trópicos. Você tem aqui o trópico de Capricórnio, né? No Polo Sul, trópico Capricórnio, trópico de Capricórnio. Você tem a linha do Equador e em direção ao norte você tem o Trópico de Câncer. Trópico de Câncer, beleza? Trópico de Câncer. E, obviamente, você tem a região mais achatada da Terra, as duas regiões, tanto no Polo Norte quanto no Polo Sul, que são os círculos. Esse círculo aqui é o círculo polar ártico, círculo polar ártico, correto? Uma região também onde os raios tangenciam essa região, e se tangenciam, a sua intensidade é menor, por isso aqui é mais frio, entre trópicos e círculos, vou já determinar aqui. E aqui a incidência vai sendo maior, próximo à linha do Equador, vai aumentando a intensidade de irradiação solar. Devido a essas condições aqui vai ser mais frio, aqui vai ser mais frio, e entre os trópicos, lógico, quanto mais próximo à linha de quê? Do Equador, linha do Equador, significa que quanto mais próximo a linha do Equador, maior a intensidade de radiação. Nessa região aqui, que é o círculo polar antártico, círculo polar antártico também, né? Então, da mesma forma que as intensidades de radiação aqui são menores, a intensidade aqui é menor, né? A intensidade de radiação aqui é menor, aqui também. Então, isso aqui é uma questão muito lógica, pois o movimento é esse. Então, quando essa região estiver voltada para o Sol, é claro, então vai acontecer desse lado aqui as mesmas condições, evidentemente. Então, isso vai acontecendo. E etc. Depois ela vai estar nas mesmas condições aqui, e por aí segue, né? E aí vocês vão percebendo que, claro, se as intensidades mudam de acordo com as diferentes regiões, por essa razão vamos ter biomas com climas totalmente diferentes. Eu vou ter biomas com climas diferentes, consequentemente com características diferentes e também com adaptações de seres animais e vegetais também totalmente diferentes. Então esses seres vão se adaptar de forma diferente, vão apresentar características diferentes. Por essa razão existe, por uma questão de adaptação milenar, é claro que lá eu vou encontrar animais com pelagem, com menos melanina. Então alguns já se adaptaram tanto que deixaram de produzir
melanina, não somente pela questão da radiação, mas também por uma evolução genética. Claro, essa evolução genética, ela está associada também a quem? O processo de adaptação ao meio ambiente, aos fatores ambientais. Então, eu acredito que dá para vocês compreenderem dessa forma e não ter nenhum problema com a resolução de suas atividades e a forma como vocês vão ler, fazer leitura dos assuntos, cada vez mais ler mais, quanto mais se lê, mais se aprende, e quando a gente aprende, a gente não esquece, beleza? Então, vamos agora focar aqui no planeta Vida, correto? Aí já que eu tenho aqui toda essa, desculpa aí, já que eu tenho toda essa estrutura montadinha aqui, eu tenho aqui a minha arma secreta, que meu pai dizia, quem não tem cão tem que caçar com gato. Então lá vai, ó. Eu tenho aqui, ó, vou colocar para vocês aí, ó, nessas condições para vocês visualizarem. Eu tenho o círculo, olha aqui, Trópico de Capricórnio. Então esse círculo aqui, a região mais achatada da Terra, que são os polos, Polo Norte, Polo Sul. Então eu tenho aqui o círculo polar antártico, Trópico de Capricórnio, linha do Equador, Trópico de quê? De Câncer, e aqui o círculo, região circular, nesse Polo Norte. Então uma região que eles, geograficamente, a grafia é circular, onde as intensidades de raios são menores pela tangenciação desses raios. Então eles são mais incidentes frontais entre os trópicos. Por essa razão, países hoje pertencentes a essas regiões, os focos de vírus são menores. Então nós ainda estamos levando sorte, porque o Brasil é um país tropical, próximo à linha do Equador, que passa lá no Acre, né? E o Acre aqui dentro, no final do nosso país, ou seja, na fronteira lá com os outros países aí, né? Então, ou seja, mas de qualquer forma, estamos próximo à linha do Equador, beleza? Então, ainda é menos mal, mais use máscara, que a coisa é complicada, viu? Eu estou me arriscando muito, por conta desse trabalho, vai e volta, tem que ir e voltar, não posso me isolar completamente. Aí agora vamos focar realmente aqui os tópicos. Então, o planeta da vida, porque pela a dedução dos homens, somente a Terra é um planeta que apresenta vida. Eu discordo dessa dedução, até porque existem outras galáxias que para chegar lá teria que ser anos-luz numa velocidade de 1.500 km por segundo, vamos dizer assim, quase na velocidade da luz, e seria anos-luz para chegarmos a essas galáxias. É muito complexo, essas deduções são muito complexas, mas é teoria, segue-se pelo que está nos livros, e no vestibular a gente pode até seguir. Mas vamos esquecer que é muito complexo pensar e querer provar para alguém, ou alguém querer nos provar. Isso é impossível. As regiões, então essas regiões aqui é baseado, essa teoria dessas regiões é para falar exatamente as mudanças das suas características, que está baseado nesse processo, as mudanças das características de acordo com o processo de insolação relacionado aos movimentos de rotação e translação. Eu coloquei aqui que é para que vocês, durante o vídeo, também façam essas observações, sigam esses tópicos para facilitar o conhecimento de cada um.
E aqui você tem a biodiversidade. Todos sabem, bio é vida de diversas vidas. Então, diversas vidas que dependem dos fatores bióticos, claro, e os fatores abióticos, para que realmente, com a consciência humana, exista preservação. Nosso país, um país totalmente desorganizado nesse sentido, existe lei, mas não existe fiscalização. Nós não temos uma preservação educacional, vamos dizer assim, que é aquela que o indivíduo adquiriu a consciência de preservar, que o branco depende da educação para isso, mas mesmo assim ele não faz, ele é teimoso que é danado. O índio, mesmo sem o processo de educação, ele, como nasceu lá, ele sabe que aquilo é importantíssimo para a preservação da vida, para o futuro dos que vêm lá na frente. Então, o que significa esses fatores bióticos? Como bio é vida, ótimo é aquilo que se vê. Eu quero ver a vida em si. Então, a vida que eu vejo é quem? É os animais e as plantas. Agora, aquela vida que eu também vejo, mas fatores bióticos e abióticos, a vida que eu vejo, mas não tem vida, ou seja, a vida que eu vejo, desculpa, os seres que eu vejo, desculpa aí, os seres que eu vejo, são óticos, os seres que eu vejo, mas eles são contrários à vida, eles não, assim, no sentido de não ter vida, são chamados de fatores abióticos. Esses fatores abióticos que o ecossistema necessita para a sua manutenção é justamente o quê? A água, que é indispensável, o solo, pois no solo também há vida. O solo existe, claro, condições para que produza alimento para as vidas e por aí segue. O clima, que depende desses movimentos, é importantíssimo porque vai entrar o processo de adaptação, claro, seres que se adaptam nos polos, seres que se adaptam aqui próximo à linha do Equador. Então, cite um jumento e cite um pinguim. Um pinguim e um jumento na linha do Equador. Pinguim para cá fica difícil. Jumento para ir aqui, para ir para lá, sair jumento daqui. E para essa região também fica difícil se adaptar, porque eles já se adaptaram em suas regiões. Eles vão ter, como é que se diz, sofrer consequências nessa próxima adaptação, que poderia se forjar a existência desses seres nesses locais. Ia ser muito difícil para eles sobreviverem. Aí você tem espécies ameaçadas de extinção, com certeza. Espécies ameaçadas, aí entra a questão da espécie humana, que se diz, eu tenho raciocínio para preservar o meio ambiente, mas infelizmente ele não preserva, porque se preservasse, nosso mundo não estaria passando por essa catástrofe que é o aquecimento global. E aí, se eu for entrar em queimados e não sei o que, e desmatamento, essa aula não iria terminar hoje, porque é muito profundo e muito longo. Então, as espécies ameaçadas de extinção é justamente porque estão mexendo exatamente nos seus ambientes, que eles se adaptaram, e esses ambientes estão sendo modificados pelos danos causados pela espécie humana, infelizmente. Aí você tem reserva legal, baseado em quê? Nessa catástrofe toda, ainda existem leis que impedem o maior desastre. E essas reservas legais, eu vou pegar aqui o material aqui para vocês analisarem direitinho lá, né? No caso da reserva legal, correto? A reserva legal, ela envolve regiões como a Amazônia, está aqui, reserva legal. Então, na região amazônica, na Amazonas, correto? A preservação relacionada ao reserva legal tem que ser
de no mínimo 80% da área. Então o indivíduo ele pode ser proprietário de uma região na Amazônia, mas ele tem que preservar 80% no mínimo. Ele só pode utilizar 20% daquela sua área, destinada a ele 20% para qualquer atividade pecuarista ou uso da agricultura. Já das regiões de cerrados, então se o cara tem, por exemplo, um cerrado mineiro, uma área que quer explorar, ele tem direito de explorar 65%, mas ele tem que deixar de reserva 35% no mínimo. Então ele explora 65%, mas ele tem a obrigação de preservar 35% da vegetação nativa, sem mexer de forma alguma. Quando se fala de outras regiões fora estas, que não sejam áreas de preservação permanentes, que não sejam áreas de preservação permanente, que eu vou citar aqui para vocês quais são. Se for outras áreas, áreas aqui, sem ser uma área de preservação permanente. Por exemplo, na nossa região é Caatinga, tal, etc. O indivíduo, no mínimo, ele é obrigado a deixar na propriedade 20% de uma reserva sem mexer, beleza? Ele pode usar 80%, que eu acho um erro gravíssimo. Isso está errado. O governo deveria ser mais responsável e dar condições tecnológicas, orientações técnicas e também a questão de irrigação da região Nordeste, que tem como fazer isso. Pegue água do Tocantins e joga no São Francisco. Tem um estreito lá que dava para fazer isso. É uma distância apenas de 150 quilômetros estourado, não sei nem se dá isso. Dava para jogar água, fazer uma vala, ou seja, uma transposição facílima e irrigar para o São Francisco para os períodos de seca, onde o rio seca, não faltar água para a produção de energia, mas também poderia se irrigar todo o Nordeste e botar o povo para trabalhar e para produzir. Tem muita gente também que é vagabundo, não está fazendo nada, está se aproveitando dessa situação de seca para receber só benefícios governamentais, e isso não traz produção para um país de forma nenhuma, porque quando chega uma situação dessa não tem recursos, ficam lamentando que não tem recursos para gastar com a saúde e a educação. Nas áreas de preservação permanente, nas áreas de preservação aqui permanentes, são aquelas áreas como, por exemplo, encostas, correto? Que aí você não pode, como é que se diz, utilizar para nada. Margens de rios, correto? Por exemplo, nas margens de rios existem matas ciliares, então essas matas ciliares, elas têm que serem preservadas. O que significa uma mata ciliar? É aquela mata que está à beira do rio de um lado e do outro, ou seja, a sua margem, que faz a proteção contra a erosão e o assoreamento, que quando a água, se não tiver essa mata, é fácil da água levar sedimentos para o leito do rio. E aí o rio vai perder a sua vazão, o rio vai diminuir a sua vazão, consequentemente vai afetar o meio ambiente, o ecossistema aquático. É o caso do Rio São Francisco. Quando eu era criança, até mesmo no Rio Jacaré, aqui próximo, que eu morava às margens do Rio Jacaré, que é um afluente do São Francisco, e alcancei lá, após o período de enxurrada, dourado, piranha, e eu cheguei a pegar esses peixes quando criança de 10 anos, 12, 13, 15, fazia adolescência, cheguei a pescar esse tipo de peixe. Hoje a gente não encontra de forma nenhuma. Quer dizer, está difícil, por quê? Porque está diminuindo lá no Rio São Francisco, devido às condições de
precárias que ele está passando por conta da ação humana. E então essas massas são muito importantes, elas têm que ser, na verdade, preservadas e bem preservadas, viu? Preservadas e bem preservadas. Voltando aqui, as margens dos rios, então por conta que existe o quê? Tem que preservar a mata ciliar. Beleza? E vamos dizer assim, o básico. Regiões também como mangues, tem que haver uma preservação da vegetação, e porque lá também é o que? Lá eles podem preservar totalmente a vegetação, mas ainda pode haver a coleta de crustáceos, né? Que serve como alimento, mas sem danificar, claro, o ecossistema de forma nenhuma. Se coleta, mas não danifica o ecossistema com relação à vegetação. E por aí segue, né? Então, vocês compreendem o atraso, os pais também compreendem, a situação não está fácil, não é má vontade minha, não foi má vontade minha. Eu estou hoje praticamente 15 dias trabalhando nesse sentido, fazendo vídeo, não dá certo, o aparelho não deu certo, faz novamente. Isso aqui já é uma aula que eu estou repetindo, porque a primeira não deu certo, e me desculpem, só peço que estudem e vamos tentar sair dessa, porque a coisa é difícil para todo mundo, correto? Muito obrigado e valeu!